Olá, muito bom dia a todos. Claudemir Gonçalves falando. Começa agora mais um 7 minutos para Jesus de hoje. Queridos amados, essa é uma palavra tremenda, muito gratificante que o Espírito Santo nos revela no dia de hoje. Como que anda a sua fé? Como que anda a sua fé para com Deus? Para com as coisas que você acredita que Deus é capaz de fazer por você? Porque nós e a força do nosso braço não somos capazes de fazer absolutamente nada. Então, para você que não conhece, ou para você que não sabe o significado da palavra fé, iremos ver aqui em Hebreus 11 alguns exemplos do que a fé é capaz de fazer. Ok? Então vamos lá. A natureza da fé, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu testemunho maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para que não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esses já amortecido, descenderam tantos em multidão, com estrelas do céu e como a areia inúmera na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem temer, recebido as promessas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade, e se lembrassem daquilo, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que e também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que lhe receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até
dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Saul no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé da morte, fez menção e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, escondendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não o tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo de Gideão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que aqueles em nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Queridos amados, fiz questão que nos revelou uma palavra maravilhosa em Hebreus 11, onde eu li do começo ao fim. E isso tudo que foi dito é a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que você acredita ser. Então não importa o tamanho da sua dor, não importa se você está hoje, querido amado, eu irei orar agora por você. Se você está tendo algum problema na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, conjugal, na sua vida profissional, nos seus estudos, enfim, qualquer área e situação da sua vida. Deus prova por A mais B, pela história de vários homens, de vários personagens bíblicos, que pela fé que eles estiveram no poder de Deus, eles alcançaram vitória. Deixaram suas famílias, suas terras, todas as suas coisas e foram de encontro à fé, ao poder onipotente, onipresente e onisciente de Deus, o poder que há dentro de nós, que basta nós acreditarmos, termos fé e nos desviarmos do caminho errado. Deus estará sempre conosco, estará contigo, estará comigo. Então eu oro, meu Pai, por todos aqueles excluídos de nossa sociedade, todos que estão nos leitos dos hospitais, com problemas terminais, Senhor. Não há nada impossível para o Senhor não nos curarem. Que seja feita a Tua vontade, acima de tudo, na vida deles. Abençoe todos aqueles que estão dentro dos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nas prisões, todos os excluídos da nossa sociedade, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fé que habita
Pai. Acenda a fagulha da esperança, o fogo da vitória em cada um de nós. Que todos aqueles que estão sendo e ouvindo agora a palavra do Senhor sejam atendidos. Porque somente a palavra liberada, como foi feita agora através do Espírito Santo de Deus na vida de cada um, seja efetiva. Então aquela pessoa que está tendo problema conjugal, problema na família, que saia toda contenda, toda discórdia, caia por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu até a sua última gota de sangue para nos salvar. Que assim seja feito na minha vida, na sua vida. Amém e amém.